Olá, como vai você? Tudo bem? Está no ar mais uma edição do programa Alesp Cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre a educação, também sobre as formas de vivência daquelas pessoas que são consideradas com muitas habilidades. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, você que costuma acompanhar a nossa programação, a gente sempre traz assuntos relevantes e este aqui é demais. Para esse bate-papo, nós vamos conversar hoje com a Ada Cristina Garcia Toscanini e também com Ana Lúcia Fanganiello. Elas são especialistas na área. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Para falar sobre essas pessoas que são autodidatas, de repente, assim também, tem alguma diferença? A gente pode falar que são autodidatas? Será que sim ou não, Ada? Então, é complicado, porque são pessoas que aprendem muito rápido determinadas coisas e aí elas podem se autoestimular, né? Autodidatas depende da área e do grau da alta habilidade dessa pessoa, né? E a orientação que ela tem, digamos, para estímulo, né, dessas altas habilidades, ou seja, depende muito, mas pode acontecer. Pode acontecer. Ana, quando a gente fala sobre pessoas superdotadas, com alta dotação, isso significa o quê? Para a gente entender de repente. E aí já emendo nessa pergunta também, para as duas, existem diferenças daquelas pessoas que estão no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos? Existe alguma diferença ou superdotação é superdotação em qualquer lugar? Na verdade, as altas habilidades são caracterizadas por um desenvolvimento acima da média em algumas das áreas do conhecimento, que são várias, são múltiplas. Então, por isso a necessidade de ter realmente uma avaliação, né, detalhada, para que de fato seja identificado como uma alta habilidade. E aí, isso acontece somente aqui? E é diferente para quem está fora do nosso país, do nosso estado, do nosso país ou não? Olha, é igual em todo lugar, só que aí começam os problemas do superdotado, certo? A gente já deixou de falar superdotado porque é uma coisa que traz muito mito por trás, né? Super-homem, super-mulher, não. Ou seja, não falamos em altas habilidades, que são várias, certo? E tudo bem, isso existe no mundo inteiro, tá? Só que aqui no Brasil, essas coisas chegam mais tarde, tá? Então, o número de pessoas detectadas como alto-habilidosas são poucas, né? Então, não é que aqui tem menos ou tem mais que em qualquer lugar do mundo, é igual. Tá? Ou seja, os talentos não escolhem país, não escolhem religião, não escolhem quem tem dinheiro e quem não tem, classes sociais, não? A superdotação é superdotação. E o que se atribui a essa superdotação? O que caracteriza, de fato, essa superdotação? Por favor. Então, essa criança, né, o ideal é que seja desde cedo, de fato, avaliada por especialistas para, de fato, detectar em qual área de conhecimento ela tem essa alta habilidade. Ela se destaca em algumas áreas do conhecimento, que podem ser várias. Então, é necessário fazer uma avaliação, né? E aí, com essa avaliação em mãos, a gente consegue direcionar o trabalho, tanto na minha área, como na área escolar, né, quanto em todo o suporte que essa criança precisa para que, de fato, tenha essa alta habilidade atendida e não vá trazer, inclusive, prejuízos para ela, né, no futuro. Quer complementar? Na realidade, ou seja, as avaliações até, digamos, 2000, né, eram feitas através de testes de QI. Esses testes de QI não necessariamente são um teste que detecta, né, o alto-habilidoso. Ele vem detectar determinado tipo de alto-habilidoso, certo? Esse teste tem que ser complementado com outros testes, tá? Para poder falar, desde o ponto de vista psicológico, de uma forma mais concreta. Mas ainda assim precisa o ponto de vista pedagógico, que é extremamente importante, porque a criança frequenta escolas e é a escola que tem que trabalhar com essa criança, certo? Então, nós temos que saber se
qual é a área específica para poder fazer um planejamento especial para essa criança, porque ela tem necessidades especiais e são muitas. Tá? E as pessoas acham que necessidade especial só se tem com crianças que se encontram aquém do normal. Mas as crianças que se encontram além do normal têm muitas necessidades específicas que não são trabalhadas. Vamos falar sobre isso também, sobre essa necessidade especial, específica, mas ainda, aqui na minha cuca, aqui ainda está um pouco confusa uma situação que a Ana trouxe. Por exemplo, existem diversas autohabilidades, não é autohabilidade, mas uma habilidade superior, me corrija por favor na nomenclatura, em determinada situação. Suponhamos que eu tenha uma memória excepcional, mas tem uma defasagem em uma determinada área, sei lá, enfim. Isso significaria essa superdotação ou, de repente, qual que seria a diferença numa questão assim, ele tem uma habilidade para X questão? Porque quando a gente fala superdotação, e aí eu me remeto exatamente ao que a Ada tinha falado, quando eu conversava com a Magda, a nossa produtora, jornalista produtora deste programa específico, eu falava assim, lembrei do Super-Homem. Falei, mas peraí, o Super-Homem não você tinha habilidades extras, são, né, poderes superiores, enfim. E aí eu me remeto a essa situação, sabe, trazendo esse gancho assim na linha, o que seria de fato essa superdotação no sentido, olha, eu tenho uma habilidade para tal, mas eu posso ser uma pessoa, eu tenho uma especificidade naquilo, para música, sou excelente na música, suponhamos. Não é bem assim, mas como se fosse então aqui. Por favor. Então vamos lá, são várias as áreas de conhecimento. Então a gente tem como base, né, as inteligências múltiplas do Gardner, que são várias. Então a gente não define uma inteligência, que nem a inteligência lógico-matemática é uma das inteligências. A sinestésico corporal é uma outra inteligência. Né? A interpessoal é uma outra inteligência. Então, são várias inteligências e por isso pode acontecer exatamente o que você falou. Você pode sim ter destaque, ter uma alta habilidade em algumas áreas e em outras, inclusive, ou estar na média ou estar abaixo da média. Então, isso não te impede de ter um diagnóstico de alta habilidade. Por isso que a importância dessa avaliação em várias áreas, em todas as inteligências que a gente conhece, e não só em uma específica. Tem as inteligências acadêmicas, né? Que geralmente são que as escolas se prendem mais. Mas não necessariamente existem só elas. Um aluno pode ter alta habilidade, por exemplo, na inteligência sinestésico corporal, que é muito presente nos atletas, por exemplo, e na escola acaba sendo pouco valorizado. Ou na parte artística, na musical, como você colocou, e também a escola acaba não tendo esse olhar, mas ele não deixa de ter alta habilidade por conta disso. Então, existem superdotações. Alta habilidade. A alta habilidade é difícil, porque a gente está tão preso àquele conceito, pois né? É, pois é. Vamos mudar essa realidade, Arthur, turma. Nos preocupa por conta disso, porque pressupõe, vem cheio de estereótipos, bom, né? Então a gente imagina aquele gêniozinho ou aquela gêniazinha de óculos, então a gente já tem um estereótipo, a gente já cria um perfil. E isso nos impede de enxergar além desse perfil. Né? Tem muitas crianças com problema de comportamento, que estão lá no fundo da sala, que não necessariamente têm notas boas, inclusive porque o sistema não está favorecendo, não está sendo atendido, então eles começam a dar problema de comportamento. Mas também, desculpa, Ana, tem uma coisa importante, né? Ou seja, eles logo detectam que a nota não é o que mostra o que eles sabem. Ah, sem sombra de dúvida. Uma vez que eles veem isso, eles começam a negociar nota. Eu preciso fazer um trabalho e uma prova para tirar a nota que você quer, eu tiro e pronto, acabou. Então, a escola não vê como superdotada uma criança que não tem uma nota, um 10. Em tudo, geralmente, né? Entendeu? Que a escola então, espera. Não é assim. Eu posso ter o que você quer e me dedicar ao que eu gosto. Né? Que isso acontece muito com estas crianças. Motivo pelo qual, muitas vezes, nas escolas não são tidas em conta. Ou que as escolas, às vezes, têm que tirar as notas. Eu tive que fazer isso, por exemplo. Né, na escola onde eu atuo, as avaliações com esse tipo de aluno, às vezes coloca o valor de cada questão. Eles somam, eu já tirei 6, é a média, é 7, a média, ok, não preciso fazer mais o restante da prova, porque se a nota que a escola só valoriza, é a nota que eu estou entregando e acabou. Rapaz, E mais uma coisa, aí você falou em memória, que isso é um problema que é difícil. Ou seja, você pode ter uma memória excelente, mas isso não significa que você seja alto habilidoso.
Tá? Por quê? Porque a memória, para considerar a memória como uma das partes da alta habilidade, você tem que esses conceitos que você memorizou conseguir relacioná-los. Porque para mim não interessa que você seja um dicionário ambulante, né? Interessa saber se tudo isso você consegue aplicar, você consegue relacionar com tudo que você tem que fazer. Não adianta lembrar das coisas, adianta lembrar e aplicá-las, tá? Em diferentes situações. Senão não tem sentido ter uma memória excelente. Entendido. A minha gavetinha aqui, abriu uma gavetinha e eu me lembrei exatamente disso aqui, que na pauta aqui diz, em relação à memória, por exemplo, uma pessoa, enfim, que tem uma memória excepcional, por isso que trouxe essa realidade, justamente por isso, porque abriu a gaveta ali e, enfim. Agora, Ada, você também disse sobre a questão das pessoas que sofrem com isso também, né? E de que tipo de sofrimento? Eu estou aqui tentando imaginar, se eu fosse uma pessoa que tivesse uma alta habilidade, vamos gravar isso aí. Alta habilidade, eu falo assim, gente, seria sensacional, porque acho que teria o mundo em minhas mãos, mas não é bem assim. Não, não é. Então, inicialmente, a gente tem que saber que o alto habilidoso não é detectado e é confundido com uma série de distúrbios que o alto habilidoso não tem na maioria das vezes, tá? Então, por exemplo, eles são confundidos com hiperactivos, com crianças com déficit de concentração, com crianças com distúrbio comportamental, com crianças com distúrbio desafiador opositor, com crianças bipolares, com crianças autistas, qualquer coisa. Então, a criança tem que estar dentro de uma gaveta, certo? E tudo isso faz com que, na realidade, a criança superdotada não seja reconhecida como tal. Essa criança tem um comportamento inadequado? Tem. Imagina que eu tenho que estar todos os dias em um lugar onde você fala uma vez as coisas. Eu entendi e tenho que fazer uma semana inteira as mesmas coisas porque não estou, ou seja, estou além do que as outras crianças estão fazendo, certo? Então, uma necessidade especial é preparar um planejamento específico para essa criança. Então, você vai ter uma melhora no comportamento dela. Por exemplo, não é que tem um distúrbio. E assim os outros distúrbios também. Então, por exemplo, quando uma mãe chega na associação, chega assim como última esperança para atender o filho, e normalmente as crianças chegam medicadas já. Porque que acontece? Eles vão para psicólogo, de psicólogo vão para neurologista ou psiquiatra, aí eles são medicados, e que acontece? A criança desce as revoluções e fica bem em todos os lugares, né? Mas não é isso que a gente quer de uma criança superdotada, certo? Então, esse problema é muito grave, né? A Ritalina e a Concerta parece que estão de moda, né? E isso prejudica demais estas crianças. Então, o que acontece? A partir de um ponto de que você diagnostica distúrbios para esta criança, você não atende. Então, a gente tem que ver, sabendo se essa criança tem uma alta habilidade, para isso precisa avaliação, né? Atendendo a necessidade específica dessa criança, ver que essa criança deixa de ter o perfil que eu te falei. Então, quer dizer que não tem o distúrbio, tá? Então, podem ser trabalhadas essas necessidades especiais e a criança não ter mais esses problemas que estamos falando. Agora, pode ter dupla excepcionalidade. E aí tem a alta habilidade e a hiperatividade, tá? Mas, na maioria dos casos que chegam na associação, são crianças que não apresentam distúrbios, são crianças com altas habilidades que não foram orientadas de forma correta, né? Nas escolas, fundamentalmente nas escolas. Primeiro porque a escola não acredita, em superdotados, que eu falo, gente, não é religião, né? Ou seja, não é questão de acreditar ou não acreditar, o superdotado está aí, tem que ser respeitado, né? As escolas normalmente têm aquele conceito do super-homem, a super-mulher, e ninguém é superdotado para eles, certo? E estas crianças sofrem porque são discriminadas, são atendidas por distúrbios que não têm, e
aí vem os problemas que depois a Conceição vai falar. Você que está assistindo, a Conceição está nos bastidores, daqui a pouquinho vai interagir conosco aqui também. Pois Agora, é. tem uma coisa, Ana, que a Ada está falando aqui, e eu estou imaginando também, né? As escolas hoje têm trabalhado muito essas questões, né, assim, de hiperatividade, né, tá na moda. E a gente tem falado muito aqui um distúrbio que está na moda. na Assembleia Legislativa isso. Aconteceu alguma... é porque... Hiperativo. Nossa, agora vamos... você passeia pelos lugares da cidade, você observa num café, num ônibus, sei lá, no metrô, em algum lugar, as pessoas... Não, porque só falta agora dizer assim, não, porque o meu hiperativo... Antigamente as pessoas falavam assim, o meu primogênito, daqui a pouco vai ser assim, o meu hiperativo, daqui a pouco vai estar na boca de todo mundo assim. Agora, vamos tentar traçar também, Ana, essa situação. Como é que vocês têm trabalhado isso nas escolas? Lembrando que vocês têm uma associação. Explique para a gente, por favor. Então, na verdade, assim, as escolas, obviamente, têm que atender todas essas crianças, certo? Então, é uma gama realmente muito grande de transtornos, de deficiências, enfim. A gente precisa, obrigatoriamente, a escola tem que dar conta disso. Certo? Então, a teoria, a gente tem uma série de leis já, inclusive, né, que estão aí, que deveriam estar sendo cumpridas, e não necessariamente isso a gente vê acontecendo na prática. De qualquer forma, sim, para as escolas é preciso investir em formação e capacitação dos professores e da gestão escolar como um todo, para que conheçam cada vez mais sobre o tema, né, e possam encaminhar para a associação ou buscar ajuda, né, para que de fato tenha um laudo, uma avaliação correta e conclusiva, porque senão as mães, acontece o que cada falou, as mães ficam correndo desesperadas, a escola não sabe dizer, convida os pais, olha, seu filho está com um problema, ou sua filha está com um problema de comportamento, ou não está tirando nota, ou fica muito desatento, porque essa criança que está lá em sala, e por vezes tem que ficar 3, 4 horas sentada, escutando aquela aula, que ele já te prendeu, muitas vezes ele já sabe aquele conteúdo que está sendo passado. É quase que uma tortura. Eu tenho que ficar quieto, eu tenho que ficar copiando, eu tenho que fazer, às vezes, 10, 12, 20 exercícios, sendo que no primeiro eu já entendi o conceito, eu já aprendi. Então, essa criança precisa ficar refazendo. Então, existe quase que uma perseguição mesmo. Para essa criança, a escola, por vezes, se torna um ambiente muito ruim, muito nocivo para ela ficar. Porque ela não é reconhecida, ela sabe que ela aprende mais rápido em algumas coisas, ela começa a desenvolver, às vezes, problemas de comportamento, como eu disse anteriormente, ou até sofrer um tipo de discriminação pelos alunos da sala. Isso, quando não se estende aos professores, quer dizer, se você é tão inteligente assim, ou acha que você tem alta habilidade, por que você não tirou 10 em tudo? Por que na minha prova você tirou 8,5? E, na verdade, é isso. Por isso que a gente bate muito nessa questão do cuidado com esse termo superdotado, porque ele vem cheio de, né, preconceitos mesmo. Então, na verdade, não. A criança pode ter alta habilidade em uma área, então ela pode ir mal em matemática, por exemplo, e muito bem em linguagem. E ela não deixa de ter alta habilidade por conta disso. Então, na nossa visão, a importância do conhecimento, né? E aí o nosso agradecimento também, enquanto associação, de estar novamente trazendo esse assunto em pauta. É muito importante que isso seja discutido, é muito importante que esse tema seja, de fato, aprofundado, porque a gente tem milhares de crianças aí sem diagnóstico, né, perambulando em clínicas, em neuros, muitas vezes medicadas, sem saber o que está acontecendo. E a vida dessa criança está passando. Aí, por favor, Ada. Vou te falar duas coisas. Primeiro, superdotação não é doença. Então, não tem CID. Você sabe o que é o CID, Sim, né? Opa. O que... Vamos explicar para o nosso telespectador. Sim. Por favor. Então, é o que identifica, é o código que identifica uma doença. Então, superdotação não tem CID. Muitas escolas exigem CID da superdotação. Não tem. E agora, com respeito ao que estava falando ela sobre a falta de atendimento por causa de a falta de, digamos, de que os profissionais sejam treinados para isso. Então, desde o ponto de vista da associação, eu vou lutar por essas crianças e não me interessa se você pode ou não pode atendê-la, certo? Agora, ela tem escola e eu tenho escola também. Certo? Então, a realidade da escola é outra. Tá? A escola é inclusiva, ótimo, tem que receber todas as crianças.
mas os profissionais não estão preparados para atender essa diversidade. Porque ninguém é capaz de poder atender a quantidade de diversidades e necessidades especiais que se tem. Então, você sai de uma formação X, tá? Na tua área, não em todas as necessidades especiais que a gente tem. Então, o professor se sente assim acuado com tudo isso. Eu tenho que atender e não sei como. Quem pode me orientar para poder atender essa criança? Eu posso ter em uma sala uma criança Down, uma criança com paralisia cerebral, uma criança com superdotação. Como que eu faço? Eu não estou preparado para isso. Mas vai ser exigido porque a educação é inclusiva, certo? Então, é uma coisa assim muito complicada, tanto do ponto de vista escola, né, como desde o ponto de vista da associação, que na realidade eu tenho que lutar por eles se o problema é a escola. Certo? A minha escola, por exemplo, atende crianças com altas habilidades. Nós não somos especialistas nas outras áreas. Então, na hora que eu tenho uma criança com uma necessidade específica diferente das altas habilidades, eu entro em contato com o terapeuta, médico ou quem for que está tratando essa criança, ele treina meu professor para poder trabalhar com essa criança de forma correta. Tá? Mas a Ana trabalha do mesmo jeito na escola dela, mas isso não é uma coisa que é feita em todas as escolas. E nas escolas maiores, aquelas que têm 1.000 alunos, 700 alunos, eles deveriam ter um professor com especialização em cada área para poder ajudar o colega que está recebendo uma criança com necessidade especial, certo? Mas é tudo utópico, não existe nada disso. Agora vocês estão entregando uma fórmula muito importante para os 94 parlamentares desta Casa Legislativa. Por que estou dizendo isso? Socorro. Socorro, olha, senhores deputados, senhoras deputadas, socorro, dizem elas. Socorro. Agora, o que eu quero dizer com isso? Porque veja só, pensemos numa escola pública estadual na capital paulista, na Grande São Paulo, no interior de São Paulo, em que existem pessoas com altas habilidades. Já decorei. Com altas habilidades. Agora, como e de que forma, Ana, trabalhar essa situação específica? Porque numa sala de aula, muitas vezes, e os deputados têm trabalhado muito para essa realidade aqui na LESP, de diminuir a quantidade de alunos dentro das salas de aula, né? Os deputados têm falado muito sobre isso aqui. Agora, surgem pessoas com altas habilidades nas salas de aula e como de fazer dessa forma? Porque o ritmo na escola pública é completamente diferente de uma escola particular. E aí, Ana? Esses alunos têm também uma legislação que os defende, isso ainda não acontece efetivamente na prática, é o que a gente lamenta muito, mas assim, eles têm direitos. Né? Então, uma vez avaliados, uma vez laudados, eles têm direitos legais, inclusive que as escolas devem, né, ou deveriam estar fazendo. Então, a gente deve trabalhar com esses alunos com enriquecimento curricular. Então, da mesma forma que acontece com os alunos com TEA ou com DAO, a gente tem um PEI, né, um Plano de Desenvolvimento Individual, ou um PDI, ou um PEI, depende da nomenclatura que é usado, que é um planejamento específico para essa criança. Então, cabe à gestão pedagógica da escola sentar, entender essa criança e fazer um planejamento específico para ela. Então, no caso das crianças com altas habilidades, a gente tem o seguinte, a gente tem o enriquecimento curricular como uma alternativa, que não é sair dando atividade a mais, porque essas crianças têm facilidade, sobretudo nas áreas que ela tem alta habilidade, se vocês derem 20 lições, eles vão completar as 20 lições e vão estar sempre pedindo mais, né? Porque é um tema de interesse, é um tema que eles gostam. Então, é muito complicado. A gente escuta muitas escolas, então pega o material da série seguinte e entrega aqui agora, que aí vai passando o tempo e o professor consegue dar atenção para os demais alunos. Isso é um grande erro, né? Um grande equívoco. Então, além do enriquecimento curricular, que precisa ser feito dentro dos conteúdos, né, para aquela criança específica, em alguns casos também, dependendo da avaliação, esse aluno tem um direito legal de aceleração escolar. Aí é um outro processo que é feito, esse aluno de fato pode pular um ano ou 2 de acordo com a avaliação, certo? Porque de fato ele já apresenta consolidados os conteúdos daquele estágio determinado que ele está. Mas também não são todos os alunos que têm alta habilidade que é recomendado a aceleração escolar. São alguns casos específicos. Tocou num outro assunto interessante que me surgiu à memória aqui também.
Vejam, por favor, me ajudem. A gente costuma ver, vez ou outra, pipocando aí nas notícias, um aluno, uma pessoa de 12 anos passou na Universidade de São Paulo. Foi lá, fez o treino, passou, tal, não sei o quê. Diante dessa sua fala, é possível como e de que forma trabalhar a ansiedade, a ideia deste aluno que aos 12 anos passou na Universidade de São Paulo? É assim, esse aluno, na verdade, se ele estiver sendo atendido devidamente na escola, ele vai conseguir ter um desenvolvimento saudável, ele pode até ser acelerado, né, de série 1 ou 2 anos, agora é um salto extremamente gigantesco esse que você está mencionando, por exemplo, preparado. 12 anos para uma universidade. Quer dizer, então o gap aí fica muito grande. Então tem outras questões que a gente precisa considerar, que é uma questão de maturidade emocional, né, o quanto essa criança de 12 anos daria conta de um ambiente, de uma universidade, com adultos, com outras questões, com outras necessidades completamente diferentes, né, de cunho emocional, estou dizendo. Então, tem um cuidado que a gente precisa ter. Hoje, assim, eu tive uma experiência há cerca de 10, 12 anos atrás, por exemplo, com o meu filho, que eu precisei comprar uma briga gigantesca, inclusive jurídica, com o apoio da Associação Paulista de Altas Habilidades, para conseguir a aceleração de série, que era um direito legal dele, isso porque ele estava, na verdade, ele ia pular um ano. Né? Então, assim, apesar da lei prever, apesar de ter isso, quando isso é trazido para a prática do dia a dia, não é tão fácil assim. Então, volto a dizer a importância do conhecimento, de conversarmos sobre, de entendermos as demandas desses alunos, né? E, de fato, cada caso é um caso. Eu não me sinto à vontade para te falar, olha, será que está, nesse caso dessa criança que você mencionou específica de 12 anos, está correto ou não está correto? Muito provavelmente ele tem uma equipe multidisciplinar que avaliou essa questão e vai ter que entrar juridicamente para pleitear qualquer matrícula fora de série e tudo mais. Tem alguns, a gente sabe que tem alguns casos que de fato conseguiram isso. Não sei se com 12 anos, mas um pouco mais velho, conseguiram esse ingresso na universidade, né, porque concluíram, na verdade fizeram uma prova, concluíram o ensino médio e conseguiram ingresso na universidade, antes do tempo. Perdão. Eu só preciso exemplificar porque meu dedo foi muito rápido aqui, gente. Jornal da USP em 2018. Estudante de 15 anos cursará medicina na USP. Se você tiver interesse, é só dar uma googada. Eu fiz isso aqui, ó. 12 anos, eu peguei os 12 anos passa na USP. Você chega lá, é só você saber isso. Ó, estudante de 15 anos cursará medicina na USP. E aí a justificativa... Olha só que interessante essa reportagem publicada no site da USP mesmo. Ela só tem 15 anos e já é estudante de um dos cursos mais concorridos da USP, Medicina. E aí ela vem falando, na infância os pais notaram que a nova caloura de medicina se destacava no meio das crianças de sua idade e tal, não sei o quê. Perdão. Não, tudo bem, tem tudo a ver. Ou seja, acontece, é muito importante, é uma necessidade dessa pessoa que tem que ser atendida. Por um lado, tem esse problema da parte emocional, mas é muito difícil falar que isso é totalmente real, né? Porque emocionalmente a criança também não está bem onde ela está. Né? Então, aonde que ela se identifica? Ela se identifica aqui com as crianças de 12 anos, ela se identifica com adultos, né? Ela tem um bom desenvolvimento com eles, ela está desgostosa aqui, e começa a ter todos esses problemas de falta de atenção, de distúrbios comportamentais, vai ser medicada. Então, a gente tem que ver muito bem isso, tá? E realmente, se essa pessoa tem a necessidade, tem que ser atendido. Existe uma coisa das escolas não gostarem de acelerar as crianças. É questão de gostar, né? Aí quem me está escutando vai ficar... Né? Mas é real. As escolas têm como medo de acelerar a criança, tá? Tanto com essa justificativa da parte emocional como não, as escolas têm um certo receio para fazer isso. E o que acontece? Quando a criança precisa ser acelerada, tá? Porque tem uma série de requisitos que tem que ter para ser acelerada. Tá? A Ana falou, e realmente não é qualquer criança que tem que ser acelerada. Né? Junto ao Conselho Estadual, a gente determinou, né, quem poderiam, quem não. Então, tudo bem. Essas crianças passam a pedir essa troca de matrícula de altas habilidades, né? E têm a necessidade de ser acelerada.
A escola não aceita, se a escola não aceita, a Secretaria de Educação não conhece a criança, não vai aceitar. Então, o que acontece? A escola que conhece a criança, o professor que conhece a criança, que sabe que tem um desenvolvimento além do normal, não comunica isso para a Secretaria de Educação, né? E o que acontece? A criança tem que ser acelerada. Após avaliações pedagógicas que mostram isso, nas áreas cognitivas, tem que ser acelerada. Então, quem resolve essa situação? Um juiz que não conhece a criança. Então, faz sei lá, né? uma alibi que faz com que a criança possa ser acelerada, né? Uma liminar que possa ser acelerada e pronto. Né? Então, ou seja, eu que tenho a criança todos os dias, sou incapaz de falar que ela é autohabilidosa. Mas o juiz que não conhece, pode. Mas ele lê a lei e sabe que tem que ser. Né? Depois ela vai falar disso. Já vou deixar então esse gancho aqui da Ada, chamando a nossa próxima convidada também, a Conceição, que já que está nos bastidores. Infelizmente, vou ter que me despedir da Ana, mas Ana, eu gostaria que você trouxesse rapidamente, por favor, uma reflexão tua para assinar essa tua participação aqui no Alesp Cidadania. Olha, na verdade, as políticas públicas se fazem efetivas uma vez que tem demanda. Para ter demanda, precisa ter identificação. Então, é um pedido realmente nosso que, de fato, a sociedade como um todo possa olhar para essas crianças, possa capacitar os profissionais para que, de fato, haja um diagnóstico e, com esse diagnóstico, com essa validação, a gente consiga, de fato, traduzir de forma prática para o dia a dia dessas crianças e transformar isso. Hoje, o nosso país, infelizmente, é um dos maiores exportadores de crianças, de jovens com altas habilidades. Então, a gente está, de fato, rifando os nossos talentos. Então, a gente acaba não tendo condições de desenvolvê-los aqui dentro, de tirar, e usufruir, inclusive, desfrutar de tudo de bom que eles podem nos trazer, porque, de fato, não tem esse atendimento estruturado. Então, realmente é um tema que, volto a dizer, precisa realmente ser falado, esse conhecimento nunca é demais, a gente precisa, de fato, falar sobre, identificar e atender com qualidade essas crianças e esses adolescentes para conseguir mensurar toda a transformação que isso pode trazer em prol do próprio país. Então, é muito importante isso. Tá aí, então, um pedido da Ana Lúcia Fanganiello, especialista em alfabetização, capacitação, então, educação inclusiva, com um foco em altas habilidades. Ana, eu quero muito agradecer a sua participação aqui em nossa programação. Fica o convite para que você possa retornar. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço. A Ada vai permanecer aqui conosco, você aí do outro lado, é só o tempo de você tomar uma água e nós aqui também, até já. Oi, gente, você que está aí do outro lado, chegamos então no segundo bloco do Alesp Cidadania. Você que já estava conosco, obviamente trataremos aqui de outros assuntos específicos, inclusive sobre leis. Aqui tocar nesse assunto é muito importante, afinal de contas estamos no maior parlamento estadual da América Latina. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre altas habilidades. É um assunto muito importante que você não vê aí, nas TVs aí por fora, mas é claro que aqui na Assembleia Legislativa você fica por dentro deste assunto. No bloco anterior, nós estávamos conversando com a Ana Lúcia Fanganiello, que ela já nos deixou aqui, participou conosco do primeiro bloco, está aqui nos bastidores. Continuamos a falar com a Ada Cristina Garcia Todescanini, e também agora soma conosco aqui o nosso bate-papo a Conceição Aparecida Alves. Seja muito bem-vinda, Conceição. Obrigada, bom dia. Bom dia. A gente falava sobre esse assunto, Ada, só vamos recuperar então para que a gente possa colocar a Conceição aqui na ordem do dia, aqui batendo esse papo. É importante falar também sobre as leis, o incentivo, né? Acho que essa liberdade que classifica também, que coloca esses cidadãos num ato, de fato, de vivência jurídica, enfim, é importante sobre isso.
Então, a gente lutou muito entre 2012 e 2013 para a troca da lei federal na área da educação especial, da diretrizes e bases. Nós conseguimos, né, fazer isso, colocando necessidades especiais também do alto habilidoso. Nós achamos conveniente continuar lutando dentro do estado de São Paulo e um município de São Paulo, e algumas coisas conseguimos, outras não, ela vai ser mais específica, né? E realmente a gente precisa de mais ajuda, de mais coisas para poder ajudar estas crianças, certo? A lei é muito importante e a normatização dessas leis também são muito importantes, né? Porque senão fica aquilo, está a lei, o que eu faço? Né? Então, isso é muito importante e a gente tem que ter em conta, né? E aí, como eu falei, ela vai fazer tudo isso. Vamos lá, Conceição. Acho que só para uma situação, antes, especificamente, vocês têm falado muito aqui sobre a questão da criança, né? E aí eu tenho uma pergunta antes para ti, Conceição, especialista nessa área também. Aquele jovem, né, o adolescente, o jovem e o adulto que tem altas habilidades, ele foi ficando no meio do caminho ou não? Completamente deixado para trás, porque se ainda estamos galgando fazer validar o direito destas crianças, isso significa que muito pouco foi feito por aqueles que vieram antes, os pais, os irmãos destas crianças, e vai repercutir numa doença da sociedade, porque a depressão surge, né? A partir do momento que você não foi acolhido, que você não foi estimulado, que você não foi atendido nas suas necessidades especiais, em se tratando das altas habilidades, uma hora vai estourar alguma coisa de alguma forma e de algum lado, inclusive afetando na saúde física, emocional, psicológica. Então, a necessidade que nós temos de buscar validar o direito que está previsto na Constituição Federal, o direito é igual para todos, né? Então, se nós partirmos da premissa constitucional, nessa esfera jurídica, de que tem que ser validado o direito de todos, então a gente tem que participar, incluir os princípios de isonomia e de equidade. O que é bom para um, o que é feito para um, necessariamente, legalmente, constitucionalmente tem que ser feito para o outro. Então, aquela criança que não teve o seu direito validado de desenvolver, de estimular, de fazer com que o seu talento, né, fosse aflorado para que ele pudesse realmente se tornar um especialista naquela alta habilidade dele, foi deixado para trás, ele vai ser um adolescente mais aborrecente do que os adolescentes comuns. Por quê? Porque gera uma frustração. E essa frustração aí vai cair numa área da saúde, que não estamos aqui para mencionar isso, mas vai gerando uma irritabilidade, uma instabilidade. Então, o olhar para a educação destas crianças é muito importante. Que se preze esse direito constitucional de validar que elas sejam atendidas na mesma proporção que os demais. Haja vista, então, desse comentário, trazendo, então, aquela fala da Ada, que vem de encontro, então, com uma questão de direitos, né, Conceição? Sim. E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? A Conceição acabou de se formar em Direito. Eu me formei em Direito para fortalecer a luta, né, na verdade, mas eu tenho especialização em Educação Inclusiva, com foco voltado para as altas habilidades. Eu costumo dizer que a gente acaba se especializando naquilo que a gente se vê em meio à situação. Então, é óbvio que eu tive que vivenciar isso também. Quase todas nós vivenciamos isso na família, enfim. Eu me sinto muito honrada de poder contribuir com essa causa e sou muito grata à PAGE, porque foi a partir daí que eu também pude identificar. A gente fala identificação, porque altas habilidades não envolve um diagnóstico,
né? Não tem um CID, como a dona Ada já comentou. Não é doença, então é uma identificação. Vez ou outra, às vezes escapa a palavra diagnóstico, porque é tão convencional todo mundo falar diagnóstico, mas não é. É uma identificação. Essas crianças, adolescentes ou até mesmo adultos, né, que tardiamente foram descobertos, elas precisam ser avaliadas e identificadas para desmistificar o que muitos médicos, inclusive por falta às vezes de conhecimento, acabam considerando essas pessoas como doentes. Porque uma pessoa extremamente acelerada, ela chega e fala com muita rapidez, ela pode ser considerada uma pessoa verborrágica. Aí dá-lhe psicotrópico. E não é isso, é a questão do cognitivo daquela pessoa. Ela é mais rápida. Ela fica ansiosa? Fica também. Então ela vai ser muito mais acelerada, muito mais hiperativa do que uma pessoa normal. Então, é uma questão de informação. A gente precisa levar esse conhecimento, porque a identificação já começa a ser feita dentro de casa, da casa vai para a escola, e aí, voltando novamente no texto legal. O direito, a educação, ela é um direito fundamental. E ela cabe a quem? Né? O Estado e a família, de ofertar a educação. Porém, se não me falha a memória, eu acho que é o artigo 205 da Constituição, ela menciona que esse dever do Estado e da família, ele está associado junto com a contribuição da sociedade. Por quê? Porque a sociedade, ela está na convivência daquela pessoa que tem esse direito à educação. Então, ela vai propiciar, vai proporcionar o desenvolvimento desses talentos, que no caso das altas habilidades, para que possa fazer com que aquele ser, independentemente da idade dele, seja no início ou tardiamente identificado, ou a caminho de uma identificação, fazer com que aquela criatura talentosa possa ser estimulada, desenvolvida, de uma forma apropriada para ela desenvolver a sua cidadania e para que ela possa ser preparada para o quê? Para o trabalho futuramente. Então, veja, isso está na Constituição. Então, é muito importante a gente buscar o texto legal, que é a base de tudo, para validar o direito dessa inclusão. Então, eu vou fazer um parênteses no que ela falou. O seguinte, quando ela falou que a família identifica, né, estas crianças, eles se identificam, mas ninguém acredita neles, entendeu? Ou seja, a família vê que a criança é diferente, mas quando ela leva isso para profissionais, né, começa o problema. Ou seja, chega na escola, acham que essa mãe acha que o filho dela é um super filho, né? Lá vem outra mãe falando que o filho dela é superdotado, né? Então, a família entra em um impasse. Ele sabe, eu sei que ele sabe, mas a escola fala que não, né? Que tem muitas crianças que têm esse perfil. Então, a escola não ajuda nesse sentido, entendeu? E aí vai para profissionais já com um pré-diagnóstico, que a escola não diagnostica nada, porém chega no médico falando, a escola fala que meu filho é hiperativo. Que a escola não pode falar isso. A escola pode falar que a criança tem um comportamento diferente e a gente tem que ver o que vai fazer com essa criança. Tudo bem. Mas quando já chega no médico com um diagnóstico, fica muito complicado. Então, às vezes a família não sabe o que fazer. Os médicos já chegam, a criança com um diagnóstico, a escola não sabe como actuar com essa criança e aí entra toda essa problemática, né? Mas é importante falar que a própria família vê isso e os colegas da criança. Ou seja, se você pergunta para qualquer criança, me fala, quem é bom em matemática nesta sala? Ele. Ele fala na hora. Né? Aí você pergunta para o professor, quem é bom em matemática? Eles se desenvolvem muito bem, né? Ou seja, são rápidos, mas ninguém vai falar, este é bom nessa área. Né? Tem escolas que podem falar, né? Porque senão vai parecer que mas a maioria das crianças que chegam na associação chegam com essa queixa.
Por isso que a lei é complicada. Perdão, Ada, acho que é interessante aqui a gente também mencionar uma situação, a gente costuma dizer muito, está na moda na sociedade, aqui na Assembleia Legislativa, a gente sempre fala sobre isso também, que aquela velho ditado, em briga de marido e mulher, se mete a colher, hoje, né? Em briga de marido e mulher, ninguém não se mete a colher, mas se mete a colher, não ficou dito isso? Então, sabe aquele ditado assim, santo de casa não faz milagre? Sim. Santo de casa, a partir de então dessa nossa conversa, faz milagre. Identifica já o princípio do milagre. Sensacional. Sim. Se você se identificar, muito bem colocado aqui por vocês isso, então em casa se faz milagre. Então vamos acreditar, não é? Nas crianças, que é difícil, enfim. Né? Mas bora acreditar, gente. Você está lá, o milagre está na sua frente, você não vai acreditar? Então, só chancelando a sua fala, Conceição, exatamente é o artigo número 205 mesmo da Constituição. Tá aí, ó. Isso mesmo, tá bem. Muito bem, é isso mesmo. Falando sobre a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Sim, sim. Agora, importante a gente trazer aqui uma reflexão. Vocês são de uma associação. E aí, Ada, existe também uma questão aqui, né? Nós estamos na Assembleia Legislativa, é um momento de vocês também conversarem com os parlamentares. Eu, enquanto jornalista, estou fazendo essa ponte aqui. Então, por favor, sintam-se à vontade também de trazer essas necessidades, vocês como especialistas, para mostrarem a eles, né, onde é que está o calcanhar de Aquiles ali, para que a gente possa mexer nisso, mexer na estrutura, né? Tentar reformular. Por favor, você já disse 2, 3 vezes socorro, né? De que forma eles podem te socorrer? Então, eu pedi socorro por quê? Porque nós não temos ajuda nem do município, nem do Estado, para poder desenvolver as atividades que a gente desenvolve. Praticamente, as pessoas que integram a associação estão bancando toda esta situação. E chegou um momento que, a demanda é grande e a gente não está conseguindo atender. Nós precisamos de ajuda para conseguir, né, ir para frente com todo esse projeto. Né? E está sendo complicado. Então, nós precisamos sim ajuda, né? Nós precisamos que as pessoas se sensibilizem com toda esta situação e entendam a necessidade que estas crianças têm, né? A importância de fazer essas avaliações. Eu te falo mais. Essas avaliações que a gente faz, pedagógicas, elas não vão detectar só uma criança que tem alta habilidade. Elas vão detectar também qual é a criança que tem dificuldade em determinadas áreas. Eu, se fosse mãe de criança pequena, eu avaliaria meu filho para saber se ele tem dificuldades ou não. Não para saber se tem alta habilidade, sim, porque a alta habilidade surge só na avaliação. Mas meu filho tem dificuldade, teu filho tem alta habilidade em quê? Em tal, tal e tal área. Mas teu filho tem dificuldade nesta outra área que você tem que trabalhar para equilibrar o desenvolvimento dele. Então é muito importante até para o próprio professor saber, olha, esta criança tem dificuldade aqui, mas se dá muito bem nisto, certo? Então, essas avaliações são extremamente importantes e nós temos que ter a equipe para que faça isso, treinar mais pessoas para que isso aconteça, mas nós precisamos de muita ajuda para isso, tá? As pessoas podem vir na associação, ver o que está acontecendo, a realidade das famílias que chegam, né? Para poder entender a situação que a gente se encontra. Você falava nos bastidores, né? Pouco antes da gente voltar para o segundo bloco, tem a questão também que vocês comentavam, e por favor, Conceição, traga isso também para a gente, a questão de locomoção, né? Ah, sim. Até foi em função de uma prática que ocorreu com a minha família, né? Quando eu vou citar o exemplo, porque foi na esfera municipal, em relação ao transporte, que também está previsto, junto no texto legal, da educação e do transporte para levar a criança, tem a especificação de distância, não é toda criança, se mora pertinho da escola não tem direito ao TEG, que é o transporte escolar gratuito. Então, o que acontece? Se você pega identificou, o texto legal foi validado, já tudo está certo para aquela criança desenvolver o seu talento em música. Né? Aí a prefeitura ou o Estado não tem uma sala,
um equipamento adequado para desenvolver, vai mandar para uma instituição. Então, vamos fazer de conta que hoje está mandando para a PASD, que já tem um convênio firmado com o Estado ou com a Prefeitura, porque são as parcerias, elas são necessárias para acontecer, porque ninguém detém todo o conhecimento para poder estimular e especializar esses talentos, porque são muitos talentos, são 8 inteligências, né? Então, você vai fazer como com essa criança? Você vai chegar como chegaram para mim? Olha, mãezinha, a gente arrumou uma aula de música assim para o seu filho, só tem um problema, você vai ter que levar. Como faz? Aí o pai vai sair do trabalho para pegar a criança na escola, para levar até determinado lugar, para que ela seja desenvolvida naquele seu talento. Então, tem coisas que na prática é importante que a gente coloque isso para que se pense futuramente, para que se crie talvez um outro projeto para prever ou acrescentar cláusulas no próprio projeto que existe já, né, de transporte, para prever a locomoção desses jovens ou de adolescentes para serem levados aos seus destinos para desenvolver os talentos. Isso já lá no final. Então, veja, é uma obrigação de um médico, é uma obrigação de uma pessoa da área de direito prever as estratégias do tabuleiro em que ele está jogando, né? Então, você sabe que uma pessoa tem uma doença, você tem que mais ou menos caminhar para focar lá no final do tratamento. A mesma coisa na linha do direito. Por que nós precisamos de lei? Porque ainda não somos uma sociedade que sabemos conviver e obedecer o bom senso, que isso é natural. Eu vejo uma pessoa idosa dentro de um transporte coletivo e eu não cedo o lugar para ela sentar. Então, precisa de uma lei para que eu ceda o lugar para ela sentar. Não precisaria, se nós soubéssemos conviver. Ainda estamos muito aquém de tudo isso. Imagine para um nicho pequenininho, que é das altas habilidades, que a gente ainda está pensando em como formular essas leis, né? Então, o projeto, a gente já sabe que muitos projetos, e sem desmerecer quem trabalhe neles, às vezes uma cláusula é subtraída, outra não. Nós aqui, em relação às altas habilidades, eu vou falar o socorro que a Ada vem falando também. Socorro, porque a gente precisa acrescentar cláusulas nos projetos e não subtrair na hora de ser sancionada uma lei. E, inclusive, prever o que vai desencadear lá na frente, como a questão do transporte, a locomoção delas, para desenvolver os talentos. E também estabelecer convênios, parcerias com entidades capacitadas para desenvolver tais crianças e tais adolescentes. A Conceição está falando, inclusive aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, existe um projeto de lei, caso seja aprovado pelos parlamentares aqui da LESP, sancionado pelo governador do estado, é um projeto que institui a Política Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento de Pessoa com Superdotação. E aí a gente, de repente, pode começar a mudar até pelo nome, a alta habilidade, altas habilidades, ou altas habilidades, no caso já existe, perdão, que é esse PL, né? É o PL, se você quiser procurar aí do seu outro lado da tela, é o 1732 de 2023, e também institui a carteira de identificação da pessoa com altas habilidades ou superdotação. Acho que é interessante porque vocês já falaram sobre isso. Agora há pouco, um pouco antes desta gravação, a gente está gravando esse programa em abril. Este mês, as pessoas com transtorno do espectro autista têm sido lembradas, né, aqui na Assembleia Legislativa, em toda a nossa nação, além mundo e além nação. E aí, lá embaixo, quando eu gravava a reportagem, existe, por exemplo, o cortão que identifica a pessoa com o espectro autista. Existem as carteiras que vão identificar as pessoas e, por que não, um projeto de lei que institui a carteira de identificação da pessoa com altas habilidades ou superdotação. É um início, Conceição, Ada, já de fato para identificar essas pessoas? Eu não sei se necessariamente eu estou dizendo assim, com bastante franqueza, porque a gente convive com essas crianças e adolescentes, eu acredito que elas não gostariam de usar um cordão, porque vai dar
né, sem desmerecer o projeto, ele pode existir, na verdade, mas não é uma carteira de... isso, esse não é um cordão, mas eu estou sim, falando, isso. sabe? Que existe É uma aquilo de carteira, que se você coloca alto habilidoso, superdotado, é o super-homem. Ainda não está claro É o Aladim, o que, né? que é a alta habilidade. Então você sai com um cartaz falando, eu sou super-homem. Não, o projeto ele não fala sobre isso. O projeto ele fala uma identificação, uma carteira de identificação da pessoa com essa... É uma carteira de identificação. Fazer constar no documento. Sim. Aí Isso. tudo bem. Sensacional. Por quê? Aí tudo bem. Excelente. Ótimo. Sabe por quê? Porque, primeiro, que nós não temos um censo, nós não sabemos, como já mencionado no bloco anterior, nós estamos exportando os nossos talentos, porque uma família de posses, ela vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais, não tem mais suporte para o meu filho, então ela leva para outros países, eu não vou mencionar, mas tem um deles que é importador de talentos no mundo todo, e são o que são exatamente por isso, porque importa esses talentos, e eu vou aproveitar o gancho e quero, se você me permitir, deixar uma sugestão que é um sonho meu e eu vou batalhar para conseguir esse projeto. Eu espero, inclusive, que a casa, de repente, possa abraçar. Nós temos a inclusão dos deficientes para serem contratados em empresa. Isso funciona muito bem, é maravilhoso, vem aumentando, essas pessoas vêm sendo incluídas. Agora, por que não pensemos num projeto de que essas empresas de grande porte, porque tudo depende de um número de funcionários, para quantas pessoas irão contratar. Muitas delas não conseguem contratar um cadeirante porque precisa mexer em toda a infraestrutura arquitetônica do local. Então, aí aproveita e contrata um cego, um surdo, mudo, e elas são inseridas, melhoram a qualidade de vida. Agora, e por que não incluir os superdotados nesse projeto? Porque estas pessoas que já não foram acolhidas lá na infância, na adolescência, na idade madura, elas se tornam profissionais, lamentavelmente, eu diria acima de 90%, terrivelmente perseguidas, elas são exploradas, vampirizadas, sugadas em todo o seu potencial e conhecimento e depois elas são descartadas. Por quê? Porque muitas das vezes elas têm um conhecimento e um potencial muito superior ao potencial e conhecimento e experiência do seu chefe hierarquicamente naquela escala. Então, ela vai representar um risco na hora de acontecer uma vaga de promoção e elas são descartadas. Eu passei por isso inúmeras vezes na minha vida toda, né? Até aproveitando, você perguntou qual é a origem, existe o fator genético também. Não adianta só a herança genética se o autohabilidoso não for desenvolvido, estimulado, mas existe uma herança genética. O que a gente não consegue saber é de quem veio, né? Se é do pai, da mãe, do avô, mas existe uma carga genética. Estas pessoas precisam ser incluídas também na hora de serem contratadas, porque é o final do texto do artigo 205. A gente tem que preparar o direito fundamental, a educação, prepara, desenvolve para que ele possa, aquele ser aos quais nós deveríamos ser muito gratos, porque são talentos que estão aqui para fazer prosperar o nosso chão, o nosso país. Então, nós temos que estimulá-los, desenvolvê-los, para que eles possam exercer a cidadania e depois carreira profissional, o trabalho. Então, por que não colocar essas pessoas em projeto de inclusão? Que uma empresa possa... É uma sacada fantástica, porque se você fosse dono de uma grande empresa, você não gostaria, seja honesto comigo, de contratar um talento que pudesse fazer prosperar ainda mais o seu... Né? Sem dúvida. Então, tem tanta coisa, sabe? Informação é poder. Se nós tivermos a oportunidade de levar todas as informações, porque isso foi feito da conquista da lei municipal, nós paramos a Câmara Municipal. Todo mundo ficou sabendo o que eram altas habilidades. As pessoas paravam de digitar para escutar a gente divulgando o tema, a causa, em cada gabinete. Mas aí, não só isso, como o primeiro congresso aqui em São Paulo de superdotação foi feito na Câmara Municipal. Sim. E isso ajudou muito a gente a divulgar tudo o que estava acontecendo, né?
esse congresso foi maravilhoso, porque participaram várias áreas, ou seja, a área educacional, a área jurídica, a área psicológica e a área da saúde através de médicos. Teve debates muito importantes, porque nessa época ninguém acreditava em nada. Sim. Então foi uma briga bem bonita, né, que se apresentou nesse congresso, que eu até gostaria de voltar a fazer isso agora que todo mundo, grande parte, tem mais informação, né, para ver como que as coisas são diferentes. Né? Mas isso foi extremamente importante para ter uma divulgação maior dentro do município. Né? Os olhos dos parlamentares e de todos os seus assistentes. Foi votado por unanimidade. Então veja que a gente precisa divulgar, né? Fazer com que a informação chegue até todos, porque um vai ajudando o outro. E a gente pode contribuir com isso. Estamos à disposição, inclusive, para contribuir com isso. Conceição, Ada, infelizmente o nosso tempo está muito curto, mas você que está aí do outro lado já sabe, a exemplo do que foi feito na Câmara, é possível que seja feito aqui também dentro da Assembleia Legislativa. E este canal de comunicação é incrível. Vai estar lá no YouTube, este programa, né, na Rede Alesp, vai estar em looping na nossa programação, está em looping na programação. Então divulguem este programa, é o momento das pessoas entenderem esses processos. A gente vai se despedindo, mas antes desse encerramento, eu gostaria uma breve, mas muito rapidamente, por favor, uma fala de cada uma de vocês para amarrarmos esse assunto, começando pela Ada, por favor. Bom, para ser assim concreta, né, é muito importante o atendimento destas crianças, é muito importante dar valor a estas crianças, é muito importante, saindo das crianças, né, não importante de novo, mas sim da associação e de outros profissionais que queiram se integrar a essa área das altas habilidades para poder desenvolver essas crianças, para poder trabalhar com essas, porque não é só detectar, tá? Uma vez que detectou, você tem que orientar a criança, a associação tem bastantes programas para fazer isso e nós precisamos parcerias de empresas, de ajuda do governo, do município, para poder levar isto para frente e ter um grande projeto, certo? Com um número maior de profissionais interessados e treinados nessa área. Conceição. Eu gosto de citar uma frase, quase sempre que eu vou falar um pensamento meu, né? Tem uma frase de William Hogan em que ele diz assim, em relação até o passado das altas habilidades, porque a gente pode construir um novo futuro. Nunca lamente um vaso quebrado quando todas as forças do universo se reuniram para fazê-lo cair de suas mãos. Nós vivemos isso décadas anteriores em relação às altas habilidades. Então, o momento agora, com a ajuda dos parlamentares, é de reconstruir um novo futuro para essas crianças, porque muitos vasos já foram quebrados. Não adianta a gente lamentar. Vamos procurar reunir os cacos e consertar daqueles adultos, porque eles serão colados, eles não serão os mesmos que serão os nossos futuros talentos. E vamos mudar, reescrever a história para esses talentos que estão surgindo, porque eles estão chegando de baseada e nós precisamos valorizar, porque são os verdadeiros diamantes de uma nação. Futuro, né? O futuro de uma nação. Então, deixar de milindres, deixar de achar que essas crianças são verdadeiros gênios, né? Porque genialidade é outra coisa, são pessoas com facilidade para aprender. E elas precisam ser estimuladas e principalmente acolhidas, como essa casa está fazendo com a gente agora. E nós temos muito que ofertar, baseado na experiência. Estamos à disposição, né, Ada? Para poder ajudar. Somos membros da sociedade que tem que estar comprometida em valorizar esses talentos. Então vamos juntos. Eu quero agradecer a presença de Conceição Aparecida Alves, de Ada Cristina Garcia Toscanini, e também de Ana Lúcia Fanganiello, que esteve conosco no nosso bloco. Pessoal, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo existe, os parlamentares existem,
Os nossos especialistas existem, vocês existem. Vamos fazer a diferença? Já que é para terminar com uma frase importante, eu trago aqui Martin Luther King. Ele dizia assim: não somos o que éramos, tampouco somos aquilo que deveremos ser. Tchau.